Olá, meu nome é Tatiana, eu sou médica, sou daqui de Santos. Fui convidada pelo pessoal do Vale Conhecer para dar uma entrevista exclusiva sobre cuidados paliativos. Uma especialidade ainda na área de saúde muito pouco conhecida, com muitos preconceitos envolvidos, e a minha função nessa entrevista é conseguir desmistificar um pouco desse preconceito e falar um pouquinho mais sobre o assunto e mostrar para vocês a importância desse assunto. Só para entender um pouquinho, né? Eu me formei aqui em Santos mesmo, na Lusíada, em 2005, e a minha formação principal é terapia intensiva. É médicos que trabalham em unidade de terapia intensiva, UTI, né? E lá dentro eu comecei a perceber que tinham alguns pacientes que estavam em um estado muito grave e que a chance deles falecerem, deles morrerem era muito grande. A gente tinha praticamente certeza de que esses pacientes iam falecer pela gravidade da doença e que eles faleciam com muito sofrimento, né? Com aquelas máquinas, com aqueles aparelhos, com aquele monte de exame que a gente fazia até o último minuto. E eu comecei a perceber que esses pacientes precisavam de uma abordagem diferente, que não é possível que a gente tinha que tratar esses pacientes do mesmo jeito que a gente tratava os outros pacientes que tinham chance de recuperação. E aí eu fui começar a buscar o cuidado paliativo, né? Eu já tinha ouvido muito esse tema, mas não entendia exatamente como é que era isso, como é que isso funcionava. E em 2014 eu fiz o meu primeiro curso em São Paulo, no Instituto Paliar, onde eu fui aprender o que realmente são os cuidados paliativos. Então ainda existe um preconceito muito grande contra o tema, né? As pessoas associam cuidado paliativo com paciente terminal, com paciente que vai morrer. Eu busquei com esse sentido, mas o cuidado paliativo é muito mais amplo do que isso, né? Então ele é indicado para todo paciente que tem uma doença grave e que ameaça a vida. E que são doenças crônicas, doenças que não têm cura, que a gente chama de crônicas. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia, 90% dos nossos pacientes internados têm doenças que não têm cura, né? E conforme essas doenças elas vão avançando, o paciente vai ficando cada vez mais debilitado, cada vez o seu sofrimento vai aumentando, e é aí que a gente tem uma atuação maior. E isso não é só quando ele já está no final da vida, quando ele já está realmente morrendo ou chegando no seu fim da vida, mas é desde o diagnóstico e todo o impacto que essa doença causa no paciente e na vida dele. E preparar esse paciente, essa família, para tudo que pode acontecer relacionado com essa doença e como que a gente vai lidar com isso. E quando realmente a gente chegar no fim dessa doença, como que esse paciente quer ser cuidado, como que esse paciente quer ser tratado, quais são as suas preferências, quais são os seus valores daquela família, o que é importante para ele quando ele estiver no fim da doença. Então é muito mais do que só cuidar de um paciente terminal, que eu nem gosto desse termo porque o paciente não é terminal, quem é terminal é a doença. Aqui os latinos, aqui no Brasil principalmente, a gente não fala muito sobre morte, as pessoas não falam. É como se você não falar, ela não chegasse, né? E a única certeza que a gente tem na vida é desde o dia que os nossos pais souberam que a gente ia nascer, que um dia a gente vai morrer. E as pessoas não conversam sobre isso, então ainda é um tabu muito grande, principalmente no meio médico, do médico comunicar ao paciente que ele tem uma doença, principalmente na parte oncológica, né, nos cânceres, que ele tem uma doença que vai levar ele ao fim da vida em curto período. Então isso ainda é um trabalho muito difícil. Eu vou te dizer que antes de eu trabalhar o paciente, a gente ainda está tendo que trabalhar muito colega com relação a isso, né? Porque os médicos têm muita dificuldade, eles acham que eles não têm que falar para o paciente que ele tem poucos meses de vida, que a doença é muito grave, que talvez ele não sobreviva, porque eles acham justamente isso, de que a pessoa vai entrar em depressão, vai desistir da vida e com isso não vai querer mais nada. E é exatamente o contrário. Hoje em dia tem vários livros falando sobre o assunto, até como sugestão. Tem a doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma médica geriatra, que escreveu um livro sobre a morte é um dia que vale a pena viver.
E recentemente foi lançado um livro também da Ana Michele, que é uma paciente oncológica, jornalista, ela é de São Paulo, se eu não me engano, Enquanto Eu Respirar. Ela tem câncer metastático há 8 anos, ela faz quimioterapia, ela faz tratamento e ela está em cuidados paliativos, ela é acompanhada pela equipe de cuidados paliativos. E você saber que você tem pouco tempo de vida costuma ressignificar a sua vida. Você costuma buscar coisas que realmente te tragam prazer e significado, porque você tem pouco tempo. Então não dá para você ficar perdendo tempo com a briga do vizinho, com a rixa com o primo, com você não gosta da fulana, não sei de onde, porque você ressignifica a sua vida. Você começa a se importar com coisas que realmente têm significado para você. Então, é óbvio que você não vai chegar e dizer, olha, você está morrendo, você tem um câncer terminal. Não é assim que você comunica esse tipo de coisa. Você tem uma maneira toda empática de fazer essa comunicação, de conversar com esse paciente, de acolher, mas ele tem o direito de saber. Até porque ele tem o direito de corrigir problemas financeiros, de deixar alguém da família que está precisando de alguma coisa, deixar, doar, se reconciliar com alguém que ele não vê há 15 anos, 20 anos, falar alguma coisa para alguém que ele não falou, que muitas vezes a gente morre no susto, num acidente, e a gente deixou um monte de coisa para fazer. A gente esquece de olhar que por trás daquele paciente existe uma vida, uma biografia, uma história, um monte de coisa para resolver. Então ele não é um câncer que eu tenho que fazer químio ou que eu tenho que fazer cirurgia, ou ele é uma pessoa que tem um câncer, que tem uma proposta X ou não de tratamento, mas que tem toda uma história. E que você precisa acolher essa história e você precisa, principalmente quando é muito grave, quando a chance de ele estar aqui no próximo Natal é muito pequena. Então você tem que transformar esse tempo que ele tem em algo com significado. Porque o que adianta você ficar fazendo um tratamento que não promove a cura, que prolonga a vida, mas que não traz nenhum sentido para essa vida? Você só fica no hospital tomando medicação, você é internado toda hora, ou seja, você tem 2 meses, o remédio te dá 3, mas você passa 3 internado, passando mal, fazendo tratamento, quer dizer, qual foi o sentido desses 3 meses? Talvez não fosse melhor você viver 2, mas com um sentido muito maior? Então isso tem que ser dividido com o paciente. Tem pacientes que olham e falam, eu quero tentar até o último tratamento. Ok, você vai tentar tudo o que é possível para aquele paciente, mas você tem que dividir isso com o paciente. Acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado primeiro em nós, profissionais, e não é só médico. Eu acho que que a gente é o portador da notícia, quem dá diagnóstico somos nós, então é a gente que vai dar a informação, mas de todos os profissionais da saúde. Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para o ser humano que tem a doença e não exclusivamente para a doença. Isso tem que vir desde a formação, né? Então, assim, eu tenho formação aqui em Santos mesmo há 15 anos e as minhas aulas, sejam elas sobre câncer, sobre oncologia ou sobre qualquer doença neurológica incurável, enfim. Quando a gente chegava no estágio final da doença, tinha um item do slide que estava escrito cuidado paliativo, e aí mudava o slide, mudava o assunto. Então, nunca foi, a gente sabia que existia, mas nunca foi passado para a gente como realmente isso deve ser feito, né? Então a gente não tem essa formação de base. O que a gente aprende como médico? A curar pessoas, né? A gente tem que promover saúde, as pessoas têm que vir doentes e sair curadas. A gente não trabalha com a morte é como se fosse um fracasso. Então a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é que morte não é fracasso, né? Porque todos nós vamos morrer, então não depende da gente isso, né? Isso é uma lei da vida. Então a gente nunca vai conseguir fazer todo mundo ficar vivo o tempo todo, uma hora as pessoas vão falecer. Então isso tem que começar vindo de quem está se formando, porque pra gente que já está formado, eu fui buscar, conheço várias pessoas que foram buscar o conhecimento,
mas é muito difícil as pessoas irem buscar esse conhecimento. Então as coisas acabam sendo feitas muitas vezes de maneira errada, às vezes não com má intenção, às vezes a intenção é boa, mas a pessoa não tem um conhecimento técnico, nem que seja mínimo, sobre o assunto. Então isso é feito às vezes de maneira incorreta, com palavras incorretas, com frases incorretas, tipo, chama o cuidado paliativo porque não tem mais nada para fazer. E isso é verbalizado para a família, então os familiares acham que é porque a gente vai largar o paciente jogado lá e não vai fazer mais nada. Então tudo tem que vir da faculdade. Eu acho que a gente tem que começar a formar quem está entrando agora, para que no futuro isso já venha junto com os alunos. E a gente que já está formado, que já está no meio e que está trabalhando com outros colegas, a gente tem que tentar disseminar o nosso conhecimento. Então, mas são poucos hospitais que têm grupos específicos, são poucas faculdades que têm a especialidade. Eu acho que, na verdade, não deveria precisar ter uma especialidade. Eu acho que cada médico, dentro da sua especialidade, deveria saber paliar o seu paciente. Eu sempre digo que quando a gente toma um monte de remédio para uma doença que não tem cura, esses remédios são paliativos, né? São para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida mesmo vivendo com aquela doença. Mas vai chegando um momento em que essa doença vai avançando e que vai ficando cada vez mais difícil para aquela pessoa manter a sua vida cotidiana, o seu trabalho, fazer as coisas que ela gosta, porque a doença vai se tornando limitante. E quando você perceber que a sua doença ou que a doença do seu familiar começa a trazer limitações, começa a trazer dificuldades, muitas vezes é a hora da gente entrar para fazer uma abordagem diferenciada para o seu familiar ou para você. E a gente pode conversar sobre isso antes. Na verdade, o ideal mesmo, é que a gente converse sobre tudo isso antes. Então hoje eu não tenho nenhuma doença crônica, eu sou totalmente saudável, não tomo remédio para nada, mas eu sei exatamente como eu quero ser tratada se eu tiver uma doença sem cura, irreversível e que me coloque numa situação de risco de vida e de dependência de pessoas. Então o ideal é que a gente fale sobre isso antes de ficar doente. Mas como isso ainda é uma coisa, né, difícil, então eu vou sugerir que a gente comece a conversar sobre isso quando a gente já tem uma doença que a gente vê que ela está começando a trazer incapacidades para a nossa vida. Então que a gente comece a conversar sobre escolhas, sobre preferências, sobre qualidade de vida e sobre como fazer essa vida ficar melhor até que realmente essa doença leve a gente daqui, ou seu familiar, ou você mesmo, né, portador da doença, acabe levando a gente daqui, que a gente acabe chegando ao final da vida. Não existe ninguém ainda que faça esse atendimento específico aqui em Santos, nem aqui na Baixada. Existem pequenos núcleos de pessoas que iniciam esse serviço, mas mais em ambiente hospitalar ou atendimento domiciliar. O Hospital Ana Costa tem um grupo de cuidados paliativos, então a gente tem uma equipe de médico, psicólogo, enfermeiro, voltado para esse tipo de cuidado. E eu vou iniciar os meus atendimentos em consultório para esse tipo de paciente, para esse tipo de atendimento que ainda não é feito, tá? Inicialmente só consultas particulares, ainda não consegui que nenhum convênio cadastrar-se essa especialidade, então inicialmente serão atendimentos particulares, em que a gente vai começar a conversar sobre várias coisas, então sobre planejamento de cuidado, sobre as diretivas antecipadas de vontade, que é o que você deseja para você, se você tiver uma doença incurável, intratável e não puder responder sobre você, então você pode deixar isso por escrito. Então a gente vai começar a conversar sobre isso e fazer uma abordagem sobre a doença de um ponto de vista de qualidade de vida e tentar, quando os remédios habituais já não estiverem fazendo efeito, a gente tem uma série de outras medicações que a gente pode usar para trazer mais qualidade de vida, para trazer mais conforto, para reduzir dor, falta de ar, ou seja, todos os sintomas relacionados com as mais diversas doenças. Então, eu chamo vocês assim, para começar a conhecer, perder o preconceito e começar a conhecer o cuidado paliativo. E eu costumo dizer que quem conhece, tem o prazer de ter o nosso cuidado
correto, não se arrepende e acaba sempre querendo que a gente esteja presente o tempo todo.